pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas aulas de geometria analítica, venho agora trazer para vocês um dos tópicos mais importantes, que é o coeficiente angular da reta, ou a inclinação da reta. Primeira coisa, então, a gente precisa entender qual é a ideia, o que significa inclinação. Pessoal, a reta ela pode aparecer de quatro maneiras, podemos dizer assim. Uma inclinação crescente, ou seja, quando o ângulo entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário for menor que 90, você tem o que a gente chama de reta crescente. Você já deve ter visto isso em função do primeiro grau. Quando o ângulo for maior que 90, e claro, ainda menor que 180, nós temos uma inclinação de uma reta decrescente. Então, seria esse modelinho aqui. Aí você pode ter o ângulo de 0 graus, ou seja, entre a reta e o eixo, então significa que essa reta ela está paralela ao eixo x, então essa reta é constante, ou ainda um ângulo de 90 graus. Esses três casos, esses três primeiros aqui, a gente define o coeficiente angular da reta. É só esse cara aqui, a gente não vai definir nada a respeito dele. Beleza? Então, esses são os tipos de inclinação que a gente pode ter para uma reta. Ela pode ser do estilo crescente, do estilo decrescente, do constante e do perpendicular. Exceto esse, a gente não vai conseguir definir o coeficiente angular e você vai entender o porquê a gente não consegue definir o coeficiente angular de uma reta quando o ângulo for de 90 graus. Então vamos agora definir o coeficiente angular da reta. Ó, vem comigo. Bom, pessoal, primeira coisa, coeficiente angular de uma reta é um número que pode ser positivo ou pode ser o quê? Negativo. O motivo disso é que ele se trata do seguinte. Lembra que a gente tem uma reta, então peguei aqui uma inclinação e aqui eu considerei um ângulo θ. Peguei aqui dois pontos, porque a gente sabe que para a gente ter uma reta nós precisamos de pelo menos dois pontos. Beleza, considerei aqui tais pontos. Esse aqui é o ponto A, ele tem um representante no eixo x que eu chamei de xa. Esse aqui é o ponto B, que ele tem um representante no eixo x que eu chamei de xb. O representante no eixo y do A é o ya, o representante no eixo y do B eu chamei de yb. Se você observar aqui, então, você consegue pontilhar e formar um triângulo retângulo. Como essas duas retas são paralelas, esse ângulo θ aqui, ele vai ser o mesmo ângulo aqui de cima, porque são ângulos correspondentes. Lá do conceito de retas paralelas cortada por uma transversal, ângulos correspondentes prevalecem a mesma medida, tá? Então, esses dois carítias aqui, eles são iguais e eles são chamados de ângulos correspondentes. Perfeito. Por se tratar de um triângulo, por se tratar de um ângulo, observe que eu consigo calcular essa medida. Ela é o YB menos YA. Então, esse cara aqui é o YB menos o YA. Já aqui na horizontal, eu consigo também calcular essa medida. Ela seria todo o meu XB menos o meu XA. E aí, interessante, toda a diferença, toda relação entre final menos inicial, a gente pode representar com o delta. Então, esse daqui a gente pode dizer que é o delta y e esse cara aqui é o delta x. Então, o que acontece, pessoal? O coeficiente angular, ele é definido como sendo a tangente desse ângulo. Como é que a gente calcula a tangente? Tangente calculado como sendo o cateto oposto, né? Então, seria o delta y, yb menos ya, dividido por quem? XB menos o XA, tá bom? Então, é isso que a gente tem. É o que a gente pode dizer de delta y sobre delta x. O que você deve tomar cuidado? Observe aqui, pessoal, que eu coloquei YB e YA. Então, você deve fazer XB e XA. Se você coloca YA menos YB, você deve também colocar, então, o resultado não vai se alterar se você colocar YA menos YB dividido por quem? XA menos o XB. Então, a ordem aqui dos pontos é Hyper Mega Blaster Advantage Plus. Importante que você saiba que essa ordem você tem que prevalecer, independente da escolha, se você começa com A ou começa com B. Você tem que respeitar, tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? Agora, qual que é a ideia? A ideia agora, pessoal, é a gente entender e identificar isso na equação da reta. Como é que a gente faz? Beleza, eu tenho o coeficiente angular, mas tá, o que ele traz de benefício para a gente quando se trabalha com uma equação de uma reta? Então, é o que eu vou te mostrar agora, ó. Vem comigo.
No último vídeo, pessoal, a gente trabalhou a equação geral da reta. Agora a gente vai trabalhar a equação reduzida, que eu já deve ter comentado com vocês no finalzinho do vídeo, que é quando a gente isola o valor de quem? O valor de y. Então, o que acontece? Nós vimos que, se eu tenho 3 pontos que estão alinhados, então significa que o determinante formado por esses pontos, incluindo uma coluna de 1, é igual a 0. Se você calcular esse determinante, pessoal, o que vai acontecer? Você teria, ó, por exemplo, xa vezes yb vezes 1. Então, se você calcular esse determinante, você vai ter essa expressão. Então, aqui eu dou a dica para vocês. Confira, tá? Então, dá uma pausa aí, calcula o determinante dessa matriz, do jeitinho que está aqui, e confira se você vai chegar nessa resposta. Observe que você tem x e y, então você deve deixar eles em evidência para você poder aparecer isso aqui bonitinho, do jeito que está aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha só que interessante. Lembra que uma equação ela pode ser da forma ax mais by mais c. Então, o que acontece? Da maneira que a gente escreveu, esse cara aqui que está multiplicando o meu x é o a. Então, o a é igual a quanto? Ya menos yb. Esse cara que está multiplicando y seria quem? O meu b. Então, significa que o bzinho é igual a quem? A xb menos o xa. Fechou? E esse outro cara que sobra aqui seria o meu c. Beleza. Dessa equação aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou isolar quem? Eu vou isolar o meu y. Então, vai ficar by igual a quem? Menos ax menos c, beleza? Passei para o outro lado. Então, significa que y é igual a quem? Menos a sobre b vezes o x, menos quem? C sobre b. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Isolei o y. Então, é como se eu tivesse o seguinte. Imagine que você tem a equação 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Então, ficaria 3y igual a menos 2x mais 1. Então, y é igual a menos 2 sobre 3 de x mais 1 sobre 3. É isso que eu fiz, só que usando as letras. Bom, pessoal, qual que é a ideia interessante aqui? Ó? Se você observar, aqui no numerador é ya menos yb. Aqui no denominador é o quê? Xb menos xa. Então, o que isso significa? Olha só. Então, isso aqui vai ficar y é igual a menos, quem é o a? Ya menos yb. Quem é o bzinho? Xb menos o xa. E aí eu tenho aqui menos c sobre b. Se você observar, se esse menos fizer a distributiva, você vai ter que o seu y vai ficar da forma, ó, vou fazer a distributiva. Então, menos com mais vai virar menos, menos com menos vai virar mais. Então, você vai ter mais yb menos ya dividido por quem? Por xb menos o xa, menos quem? C sobre b. Opa, faltou só um xzinho aqui. Bom, qual que é a ideia? O que você já deve ter percebido? Se você não percebeu, eu vou te contar agora. Pessoal, lembra que a gente acabou de definir o coeficiente angular? O coeficiente angular nada mais é que ya menos yb, xa menos xb, ou yb menos ya dividido por xb menos xa, que foi exatamente o que eu acabei de encontrar. O que isso significa? Quando você tem uma equação de uma geral da reta, na hora que você isola ela, você tem um número que multiplica o x. Esse número que está multiplicando o x aqui, nada mais é que o meu coeficiente angular. Então, significa que o coeficiente angular dessa reta aqui, que eu dei como exemplo, seria o quem? O menos 2/3. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Essa equação com o formato y isolado, ela é chamada de equação reduzida da reta. Então, ó, o que eu fiz aqui? Então, se você tem lá uma equação 2x mais 3y menos 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Isola o y. Isolou, você obtém uma equação que é chamada de equação reduzida. O número que multiplica o x, a gente identifica como sendo o coeficiente angular. E o cara que está sozinho, 1 sobre 3, é o que a gente chama de coeficiente linear da reta. Beleza? Então, resumão aqui, o número que multiplica o x, ele é o coeficiente angular, o número que multiplica o y, ele é o coeficiente linear. Então, significa que eu posso, por exemplo, então, escrever a minha equação da reta de duas maneiras. Ela pode ser ax mais by mais c igual a 0, que é o que a gente chama de equação geral.
essa daqui é a equação geral. Ou ainda, eu posso, por exemplo, escrever a minha equação como sendo y igual a mx mais, vou chamar o c sobre b de h, tá bom? Então, mx mais h, esse daqui é chamada de equação reduzida. Então, a equação geral de uma reta, ela tem todo mundo no primeiro membro. A equação reduzida, o y está isolado. O número que multiplica o x é o coeficiente angular. O número que multiplica o termo sozinho aqui, né, o termo independente, ele é o coeficiente linear. Ou termo independente, tá bom? É isso que a gente tem, é isso que você tem que tomar como partida. Lembre-se sempre que o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Beleza? Então, pessoal, essa daqui foi, então, a nossa parte. Só para finalizar, a gente tem aqui o que a gente chama de ioiô mixoxô, que a gente finaliza a nossa parte teórica e vamos fazer alguns exemplos. Então, ó, vem comigo. Bom, pessoal, o que acontece? Às vezes, alguns exercícios, eles podem te trazer o coeficiente angular da reta e um ponto por onde ela passa e pedir para você determinar a sua equação. Isso a gente tem como fazer da seguinte maneira. Então, digamos que eu tenho uma reta que passa pelo ponto A, que eu chamei de x0 e y0, e eu tenho que ela passa pelo ponto P, que é um ponto genérico, que é um ponto xy desconhecido. Então, o que acontece, pessoal? A gente sabe que o coeficiente angular, que é o m, ele é a tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou ΔY sobre quem? ΔX. Quem é o ΔY? ΔY seria a diferença de quem? Do y menos y0. E o ΔX seria quem? X menos o x0. O que isso significa, pessoal? Que o m é igual a y menos y0 dividido por quanto? X menos o x0. Digamos que você multiplique em cruz aqui, então você vai ter, não tem nada embaixo, é 1. Então o que vai acontecer? Você vai ter y menos y0 é igual a quem? É igual a m, que multiplica o quê? X menos o x0. Esse tipo de equação aqui a gente chama de equação fundamental da reta. Ela é uma equação extremamente importante, que ela nos traz o seguinte, o coeficiente angular e um ponto por onde a reta passa. Então, se você quer determinar a equação de uma reta, você precisa saber o coeficiente angular dela e um ponto por onde ela passa, tá? Então, coeficiente angular e um ponto por onde ela passa. E aí, é só fazer o que a gente chama de ioiô mixoxô. Então, essa aqui é a maneira de você lembrar, de você decorar. Lembre aí, ioiô mixoxô, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Agora, vamos aplicar um pouquinho nos exercícios para poder ficar tudo um pouco mais claro para vocês. Então, ó, vem comigo. Ó, aqui ele fala o seguinte, pessoal, verifique se o ponto 2, 3 pertence à reta que passa pelos pontos 1, 1 e 0, menos 3. Aqui você pode fazer de duas maneiras. Uma, se esses três pontos estiverem alinhados, então ele pertence à mesma reta. Essa é uma ideia, trabalhar com determinante. Segundo ponto, você pode, por exemplo, calcular a equação da reta, né, que passa pelos pontos A e B, e depois substituir o ponto P. É assim que eu vou fazer, porque é um jeito que fica melhor no sentido de que fica mais geral e você consegue responder qualquer pergunta do exercício. Então, por exemplo, aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer? Eu quero achar a equação da reta. Então, a gente vai utilizar y menos y0 é igual a m, que multiplica quem? X menos x0. Então, a gente vai utilizar a equação fundamental, que é o ioiô mixoxô. Eu preciso encontrar o valor de m, só que m é o coeficiente angular. Então, ele é ΔY sobre quem? ΔX. ΔY é a diferença entre os y. Então, aqui, ó, você vai pegar, por exemplo, 1 menos 3. Fiz a diferença entre os y. Dividido agora a diferença entre o x. 1 menos 0. 1 menos 3 fica 1 mais 3, que é 4. E 1 menos 0 dá 1. Então, isso aqui vai ficar só o 4. Então, o coeficiente angular dessa reta é igual a 4. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui que y menos. Agora que é interessante, você precisa escolher o seu x0 e y0. Cara, você tem 2. Então, fica ao seu critério qual você vai escolher. O resultado não vai se alterar, o resultado será o mesmo. Eu, particularmente, vou escolher aqui esse que já tem um 0, que aí é uma conta menos que eu faço. Então, eu vou escolher o ponto onde eu tenho 0 e menos 3. Que significa que o 0 é o meu x0
e o menos 3 é o meu o quê? Y0. Então eu vou ter y menos menos 3 igual a 4 vezes x menos 0. Menos com menos vai dar mais, então y mais 3 é igual a 4x. Se você já isolar o y aqui, ó, y é igual a 4x menos 3, você já obtém a equação da reta. E aí você pode responder qualquer pergunta que o exercício faça. Olha só que interessante aqui, pessoal. Ele quer saber se o ponto 2, 3 pertence a essa reta. Então, significa que o x tem que ser 2 e o resultado tem que ser 3. Então, ó, vem comigo. Vamos fazer x igual a 2. Então, vai ficar y é igual a 4 vezes 2 menos 3. Então, 8 menos 3 é igual a 5. Então, significa que essa reta passa pelo ponto 2 e 5 e não pelo ponto 2 e 3. Então, significa que esse cara aqui, 2, 3, não pertence à reta que a gente tem de equação y igual a 4x menos 3. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma coisa falhando, manda aí, deixe nos comentários que eu terei um prazer enorme em te ajudar. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.